Então, boa noite a todos. Hoje nós vamos fazer o nosso encontro acerca de produção de textos, né? Baseado na busca em bases científicas. Sejam todos bem-vindos. Bom, então aqui, esse arquivo depois eu disponibilizo para quem quiser, né, conhecer um pouco mais. E a gente vai fazer também a nossa experimentação aqui hoje, mostrando as bases. Eu escolhi algumas bases, né, poucas, mas em função do curso de administração. Aqui também tem os alunos do mestrado, por isso aqui a gente fez uma citação aqui do nosso curso de mestrado. Então, vamos lá. Então, o nosso objetivo desse encontro hoje é falar um pouco sobre o desenho do estudo da pesquisa, que vem do projeto de pesquisa e da orientação que vocês recebem por meio do seu orientador. Também a revisão de literatura, né, a construção do sumário de pesquisa, que é fundamental para o passo, né, seguinte, que vai ser a pesquisa propriamente dita. Para isso, é muito importante que vocês busquem qualidade da pesquisa, e aí a qualidade ela virá por meio do acesso às bases fidedignas, ou bases, né, de pesquisa. E esse é o nosso objetivo hoje aqui, apresentar algumas bases. Nós temos um número infinito, vou mostrar para vocês depois no acesso da CAPES. Entretanto, para um trabalho de graduação, a gente tem uma possibilidade de acessar 4 ou 5 bases já são suficientes para que a gente possa trazer uma qualidade maior da nossa pesquisa. E também, no mestrado, pode aí ampliar um pouco mais, né? Então, hoje eu vou trabalhar aqui com os periódicos de livre acesso, ou o que a gente denomina, né, de open access. Vocês vão verificar que é muito fácil, né, buscar essas informações. Vamos falar também da classificação dos periódicos através do WebQualis, que é uma listagem que a CAPES divulga periodicamente a respeito da qualidade dos periódicos. Existem alguns critérios que têm que ser atendidos para que a base possa, né, ser utilizada. E, nesse caso, a gente vai conhecer um pouquinho sobre eles. Vamos falar também de acesso restrito. Esse acesso restrito é um acesso à comunidade CAF, né? É uma comunidade federada da CAPES, onde a gente tem várias instituições que participam, especialmente institutos de pesquisa e universidades. Os alunos que estão tanto na graduação quanto no mestrado ou doutorado, nos seus programas, eles conseguem uma senha para fazer esse acesso específico. Então, tem algumas bases que a gente só consegue via acesso, são bases pagas pela CAPES. E aí a gente tem 2 que eu uso muito, são muito boas, é o Sevier e a Web of Science. Então, são bases muito fidedignas, né, onde a gente encontra publicação de altíssima qualidade. Mas também a gente consegue acessar na CAPES o acesso livre. São bases que não são pagas e, portanto, a CAPES disponibiliza para os alunos. Então, hoje aqui, meu objetivo é de falar de poucas bases. Eu vou falar basicamente da Cielo, da SPEL e Google Scholar, que são bases gratuitas, mas eu vou entrar também no site da CAPES para mostrar as demais bases. E a gente vai falar, então, um pouquinho aqui da importância de definir muito bem a estrutura do trabalho científico. Então, quando a gente fala aqui da pesquisa, são 10 passos que a gente tem que observar. Todo trabalho acadêmico vai ter essa estrutura de pesquisa, começando pela escolha do tema, determinando o objetivo e fazendo a questão norteadora, a questão de pesquisa. Isso bem feito facilita imensamente a busca dos artigos com os quais eu vou dialogar o meu texto ao longo da produção. Entretanto, se eu não tiver uma boa definição da pesquisa e delimitação dela, eu vou ter muita dificuldade de fazer. Então, é muito comum eu verificar isso nos alunos que eu oriento, tanto MBA, quanto graduação, quanto mestrado, que saem pesquisando uma enormidade, criando 1001 arquivos. E, na verdade, ele tem que concentrar mais a pesquisa para poder ter mais facilidade de acessar aquilo que é fundamental para o seu trabalho. Senão você acaba buscando
muitos e muitos artigos e tendo dificuldade de fazer aí essa ligação daquela pesquisa com a sua. Então, é muito importante a gente gastar um tempo precioso em escolher o tema, delimitar esse tema, determinar os objetivos que eu quero responder com a minha pesquisa, e para isso a minha questão norteadora, a minha questão de pesquisa, ela tem que estar muito bem elaborada para facilitar esse trabalho depois, que seria a parte, então, de buscar na literatura, e aí eu fiz aqui uma consideração em bases de qualidade, porque todos os temas são tratados formalmente e informalmente. Então, é muito comum você achar revistas, que aí algumas pessoas até acham que são revistas mais técnicas, como Revista Exame, Revista Isto RH, tem várias outras, né? ESPM, são revistas informativas, elas têm um cunho de informação para chamar a atenção do leitor, mas não são necessariamente artigos que tratam de uma forma mais criteriosa o tema, né, com uma revisão específica. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vai argumentar a nossa pesquisa e a nossa produção de texto. E aí eu chamo a atenção para aqueles que não têm muita experiência, que nesse momento o orientador é uma pessoa fundamental, porque apesar de você ter esse trabalho individual de fazer o levantamento das questões, né, envolvendo principalmente a parte que você vai fazer sozinho, que é a pesquisa de campo, o orientador pode te dizer se você está indo no caminho errado ou não. E nesse caso também, ele vai te dar todas as principais bases para atingir e quais são os autores que são fundamentais que o seu trabalho tem. Recentemente eu participei de uma banca onde um dos avaliadores também comentou isso a respeito de, olha, mas se você trata desse tema e não tem o principal autor da área, mas aí como que você vai saber o principal autor da área? Por isso que a função do orientador é muito importante, né? Então, já tem muita gente falando sobre vários dos temas que a gente discute. Não é nenhuma novidade. E muitas pessoas também comentam comigo o seguinte: mas se já tanta gente falou, por que eu vou falar? Porque sempre existe uma lacuna para que a gente avalie. Então, vou dar um exemplo agora. Tem uma aluna que eu estou orientando o TCC na graduação, que ela está falando sobre clima organizacional. Existe uma infinidade, né, de artigos e texto e livro, documentos que tratam do clima organizacional. Só que ela vai pesquisar na empresa dela, onde nunca foi feito nenhum tipo de trabalho. Então, ela vai fazer uma pesquisa de campo, onde ela vai verificar tudo que a teoria fala, vai trazer para o ambiente da empresa dela, vai verificar se são os fatores internos ou externos que afetam o clima, vai mapear isso, porque ela fez, inclusive, um questionário, onde todas as questões estão fundamentadas pela literatura. Então, quando ela definiu fatores internos, ela viu quais autores tratavam, depois fatores externos, quais autores tratavam. O resultado dela, ela foi discutindo aí com a teoria, que é uma parte importante que eu vou falar aqui agora. Então, a gente faz a revisão em base de qualidade, escolhe o método, que é o caminho da nossa pesquisa. Então, se vai ser um método qualitativo, ou seja, se eu vou usar os instrumentos de pesquisa do método qualitativo, que são revisão bibliográfica, que é, por exemplo, o uso de um questionário, uma entrevista, ou se eu vou usar um método quantitativo, se eu vou usar uma análise, né, estatística, vou coletar os dados, vou analisar e discutir. Então, nessa fase aqui de análise e resultado, é muito importante que eu tenha uma construção de teoria muito bem realizada. Então, nesse caso da aluna, toda aquela informação que ela teve da teoria a respeito dos fatores, ela depois viu seus resultados. Ela falou assim, olha, esse resultado bate com o autor tal, esse resultado bate com o autor tal. Então, é para isso que serve a revisão de literatura, o que já foi escrito sobre o tema, a forma como ele foi abordado, né, e como eu vou depois discutir os meus resultados com aquilo que já está disponível para todos aí, através da revisão. Aí eu vou concluir os resultados da minha empresa e vou redigir e apresentar o trabalho final.
Então, essa estrutura ela é muito importante que a gente internalize. Por quê? Porque essa estrutura é a estrutura dos trabalhos científicos. Então, olha lá, reforçando. Tema muito bem delimitado, problematizar ou criar uma pergunta do tema, verificar a justificativa, por que eu estou estudando esse tema, qual é a importância dele. É uma justificativa que pode ser pessoal? Sim, se eu sou gestor de uma área, tenho interesse, tenho conhecimento, quero resolver problemas da minha área. Aí você tem que ter muito claro quais são os seus objetivos com essa pesquisa, né? E aí vamos falar então um pouquinho dos tipos de pesquisa. Gente, se eu estiver indo rápido demais, vocês podem interromper a qualquer momento, tá? Os principais tipos de pesquisa, então, que nós temos, como eu falei, né, a abordagem qualitativa e a quantitativa. Tem também o estudo qualiquante, quando eu tenho a divisão, né, desses dois elementos. E é meio impossível fazer um estudo quantitativo sem ter uma abordagem qualitativa, né, que vai buscar, por exemplo, um referencial teórico. Então, assim, essa divisão é uma divisão mais, como é que eu posso dizer, mais técnica, sob o ponto de vista de você trazer a estruturação da metodologia, do que propriamente que ela seja estanque num tipo de abordagem. Tem gente que só vai fazer qualitativa, não vai fazer quantitativa. Mas, de fato, que a pesquisa de campo ela é muito importante em qualquer nível, né? Na graduação, a gente percebe que a limitação fica muito restrita, por exemplo, ao levantamento do referencial teórico. Mas um aluno que traz uma pesquisa de campo, como esse caso que eu estou falando da aluna que fez a pesquisa de campo na empresa dela e conversou com a teoria, né, trazendo os resultados, olha que ganho que isso tem, não só para a empresa, que ela vai entregar um relatório perfeito, né, de pesquisa, mas também para quem avalia. Olha, ela foi além do referencial teórico. Então, é muito importante que a gente possa ter as abordagens aí distribuídas, mas também entender qual é a nossa limitação de conhecimento. Na graduação são 4 anos, no mestrado são só 2, então é um tempo extremamente curto para você se aventurar numa área, né, que você não domina tão bem. Então, são as questões que a gente tem que pensar qual é a minha capacidade de responder a esse tipo de abordagem de pesquisa. A natureza pode ser básico aplicado. Aplicado é sempre quando tenho um estudo de caso específico vindo da pesquisa de campo. Então, além da teoria, eu tenho aplicabilidade, né, teórica num caso que eu vou analisar. E também pode ser exploratória, descritiva e explicativa, dependendo do tipo do meu objetivo. Eu quero conhecer, eu vou descrever processos, eu vou explicar. Então, assim, elas são muito parecidas, né, quando a gente fala os tipos de pesquisa. E aí é importante vocês buscarem os manuais de metodologia para se sentirem mais à vontade na hora de trazer essas informações. A gente tem vários manuais que são muito conhecidos, né? Eu gosto muito do Gil, tem a Vergara, que também aí é da área, tem Lacatos, tem vários, né, autores que são autores que vocês conseguem até PDF, né? Na rede já tem de várias formas, ou mesmo, né, vale a pena buscar em bibliotecas virtuais. Com relação aos procedimentos de pesquisa, pode ser uma pesquisa experimental, bibliográfica, documental, campo. Ex post facto é uma pesquisa que é feita depois de um fato realizado. Então, aconteceu uma situação, eu vou avaliar posteriormente ao fato realizado. O levantamento, survey, que é tipo, né, o que a gente faz os questionários, que é muito comum. O estudo de caso, que ele requer um pouco mais de informações acerca da organização, principalmente de análise de ambiente interno e externo da organização, de concorrência. Então, ele é um estudo mais aprofundado. Eu vejo muita gente falar que é estudo de caso, mas, na realidade, não aplica a metodologia na sua integralidade. E aí a gente tem o Gil, que é o famoso, né, autor brasileiro, Antônio Carlos Gil, que trata muito bem do estudo de caso. Participante, quando você, autor, também participa,
da pesquisa, e a pesquisação, que ela tem como objetivo sair daquele evento com um resultado realizado pelo próprio participante, ou seja, quando você faz uma pesquisação, o resultado vai ser realizado por você como participante, mas também pronto, né? Quer dizer, o seu trabalho final está entregue de uma forma muito mais estruturada, porque pressupõe uma ação resultante da sua pesquisa. Então, esses são os principais tipos de pesquisa que nós temos, e essa classificação que é realizada por tipo de abordagem, natureza, objetivos e os procedimentos, que são as formas, né, de levantamento aí das informações. Então, voltando aqui à principal questão, comece com perguntas. E aí é muito importante entender qual abordagem que eu vou realizar. Vai ser uma pesquisa, né? Voltando aqui, só para lembrar, qualitativa, quantitativa. Qual tipo de revisão vai requerer decorrente da escolha que eu fiz? Qual que é o problema que eu vou buscar responder? E aí ele tem que ser muito claro, objetivo, e esse desenho da pesquisa vai ajudar muito a selecionar os tipos de busca. Então, assim, eu costumo falar com os meus alunos, faz um sumário. O sumário, ele é o caminho, né, que a pesquisa vai se dar. Ah, professora, como que eu vou fazer o sumário? Bom, a gente tem vários livros que tratam dos temas de forma muito conhecida. Os próprios artigos já têm um sumário ali, a divisão das sessões. Então, é muito importante a gente verificar como aquele tema tem sido tratado nas publicações. Então, tanto por meio do acesso ao livro, quanto o acesso dos artigos, já ajuda a verificar de que forma você vai fazer essa divisão, né? Ainda que você não tenha interesse, né, de fazer uma publicação no formato de um artigo, é importante a gente ver como que o tema tem sido desdobrado e tratado. E quais os objetivos que você pretende atingir? Esse aí é o passo a passo que a gente vai sair da nossa metodologia, porque se o seu objetivo vai ser definir, conceituar, trazer características, né? Se o seu objetivo é levantar informações, se você está falando muito de referencial teórico, se o seu objetivo for aplicar ou analisar o caso de uma empresa, aí você já vai estar trazendo procedimentos diferentes. Então, quando a gente volta aqui na metodologia, escolhendo o tipo de abordagem, se vai ser aplicado ou não, né? Eu tenho como definir quais são os procedimentos necessários para poder atingir os meus objetivos. Por isso é muito importante que a gente faça essa ponte entre o referencial, os objetivos, para que eu possa depois, então, estruturar a minha busca de pesquisa. E aí, para construir os objetivos, são sempre verbos de ação, porque são respostas que você vai dar. Então, você pode, aqui em conhecimento, definir, descrever, por exemplo, definir clima organizacional, são os conceitos. E aí é até bom a gente falar, conceito a gente não muda, conceito é uma citação direta. E aí, se for até 3 linhas, entre aspas, mais de 3 linhas recuadas, quer dizer, seguindo todas as normas. É importante, gente, nesse momento, eu vou falar mais à frente, mas eu vou voltar aqui só para reforçar, ter muito cuidado com a estrutura da produção do texto. Isso porque, na verdade, o que acontece? Quem não tem muita familiaridade com a produção de texto, acaba trazendo para o seu texto um volume muito grande de informação de outros autores. E nesse caso, o que acontece? Você vai alterando, vai mexendo, mas hoje a gente tem os farejadores de plágio, que são uma ferramenta muito fundamental, eu acredito, para quem não tem experiência na produção de texto, porque ele vai ajudar imensamente a identificar os pontos que estão muito parecidos com o texto original. Tudo hoje a gente encontra na internet. Livros, artigos. Então, à medida que você for produzindo, é importante você passar pelo farejador de plágio para verificar se a sua estrutura de produção ela está adequada, porque ele vai sinalizar para você o texto que está muito parecido com o referencial de origem.
E aí, nesse caso, a sua opção vai ser ou fazer a citação ou alterar o texto. Mas aí eu queria dizer aqui, ó, conhecimento, definição. Definição não tem como você alterar. Pega o autor, cita lá o conceito dele e pronto. Mas é muito importante que você também tenha a capacidade de analisar. E aí são sessões muito diferentes, como eu comentei lá no início. Referencial teórico é de terceiros, quem escreve é o autor. Nesse momento, a gente tem que usar o que a teoria traz. A análise propriamente dita que você vai fazer são dos seus resultados e na conclusão. Então, se a gente conseguir construir os objetivos, entendendo o verbo adequado para cada sessão que a gente tem, fica muito mais fácil você fazer a definição dos seus objetivos, né? E aí verificar. Tem um momento de conhecimento, de compreensão, de análise, de avaliação. Usar os verbos adequados, assim, vão ajudar enormemente a você entender como construir esse processo de escrita. E aí, quais são as dicas, né, de estratégia de busca? Para os alunos de mestrado, já vou deixar aqui uma informação, vocês vão ter uma oficina específica com o professor Rodrigo a respeito de bibliometria. E aí, então, eu não vou me estender muito nesse tema, mas checar os termos mais utilizados na área de pesquisa. E aí, eu vou dar um exemplo para vocês, que eu até falei outro dia, de uma dúvida que eu tinha a respeito de um tema que é bastante novo, que chama precarização do trabalho. Então, é um tema novo, a gente já sabe que a situação socialmente acontece há muito tempo, mas é um tema novo para a produção no Brasil. E isso vem da legislação trabalhista de 2017, onde vários direitos trabalhistas foram mitigados. Então, é um termo que está sendo mais utilizado tanto na produção científica quanto mesmo nas rodas de conversa. Então, esse é um tema interessante, é um termo utilizado na área de pesquisa. E aí eu tenho que checar os artigos por meio dessa palavra-chave. As bases, os jornais, né, científicos que citam, inclusive se está lá presente no desenho da minha pesquisa. De forma que quando eu for citar, jogar essa palavra para a busca, é importante eu verificar também produção de outra língua, como, por exemplo, inglês. Quando vem esse termo, eu vou olhar esse termo de busca, e eu já tenho ele em inglês, agora eu jogo ele em inglês e busco novas revistas que só tratavam desse texto em outra língua. E é interessante porque quando você acessa, por exemplo, a base Cielo, ela já faz a tradução imediata se é um artigo internacional. Então, assim, outro dia, um aluno que eu conheço, né, me mandou um e-mail do mestrado falando, professora, o revisor da revista, ele não aceitou a minha pesquisa para publicar porque não tinha produção internacional, só tinha artigos nacionais. Então, nesse caso, olha só, se ele faz uso dessa forma, estaria lá um texto internacional que teria entrado na pesquisa dele, ele não seria questionado. Então, aí depende muito de cada situação. Para graduação é muito mais simples do que para mestrado, né? Mas também checar os índices e fator de impacto dos artigos. Eu vou mostrar isso para vocês como faz, quando a gente fizer o nosso acesso virtual. E também, gente, hoje existem os treinamentos, né, nas bases, principalmente Portal CAPES. Eu trouxe até aqui, mandei para a Tati uma foto, depois eu vou acessar aqui no WhatsApp, que já tem treinamentos, assim, o ano inteiro, de como acessar bases mais, todas as que estão no portal da CAPES. Então, a CAPES tem treinamento o ano inteiro para ensinar como se faz pesquisa, como utilizar melhor as pesquisas, como indexar, como fazer registro, como salvar. Então, vale a pena também vocês conhecerem aí o portal de treinamentos da CAPES, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Eu escolhi esse tema, que é o tema só para a gente poder fazer as nossas buscas hoje, o tema teletrabalho. Deixei dentro de teletrabalho, então eu tenho home office, tenho o centro compartilhado, trabalhador de campo, teletrabalho em equipes
eu escolhi, dentro de teletrabalho, falar de home office, e dentro dessa questão, vantagens e desvantagens do home office. Então, olha só, essa como seria como a primeira busca, né? E dentro dessa busca de home office, quais são as vantagens e desvantagens? É o que a gente está vivendo hoje, né? Então, muitos dizem economia, autonomia, tempo, liberdade, comodidade como vantagens. Como desvantagens, a gente tem a questão da própria distração com a família, a questão da falta, né, de interatividade, que estamos longe uns dos outros, aumento da carga de trabalho. Eu posso dizer que nesse aspecto aqui, a questão da interatividade, para mim, faz uma falta imensa, porque eu gosto de estar perto de pessoas, né? Sou professora de gestão de pessoas, então é o que eu gosto de fazer. E carga de trabalho mais que dobrou. Então, tem, assim, vantagens e desvantagens, né? Aí eu fiz, assim, um sumário bem simples para a gente começar a nossa pesquisa, né? Falar um pouco das revoluções industriais para entender esse momento atual que a gente vive, que é a Revolução 4.0. Discutir um pouco sobre o mercado de trabalho, quer dizer, vai ter um impacto muito grande, né, desse tema no mercado de trabalho. Conceituar teletrabalho, entender as tipologias desse trabalho, as vantagens e desvantagens, e falar um pouco a respeito de produtividade. Então, esse é um sumário simples, baseado nesse tema. Se vocês buscarem aí artigos, vocês vão verificar que a grande maioria deles fala disso. A respeito de mercado de trabalho, hoje, né, a gente tem uma discussão muito grande aí, também a respeito de vantagens e desvantagens, porque muitas pessoas não conseguem se colocar nesse mercado, ou por falta de conhecimento, de acesso mesmo, no sentido de não ter os equipamentos e não ter a qualidade, né, da produção que poderia ser feita por esse ambiente, ou seja, é um tema muito atual que a gente teria aí muita coisa para analisar. Então, nossa proposta hoje é de fazer um pouquinho de revisão da literatura em algumas bases, foram essas que eu escolhi, Cielo, Spell, Google Scholar e CAPES, e aí vai me falar, Google Scholar é ruim, Cristina, eu vou mostrar para vocês as boas dicas, espera aí, a gente vai verificar. Então, basicamente as bases, né, elas todas têm campos de descrição, pode ser um documento, um artigo, um livro, a gente pode buscar por título, e aí tem que ser muito específico, tá? Porque se der o título errado, faltando alguma coisa, pode ser que não ache. Posso buscar por autores, pela identificação eletrônica, que é o famoso DOI, né? Quer dizer, aquele documento tem uma identificação eletrônica única. Hoje as revistas mais bem indexadas, elas têm essa identificação sob o ponto de vista de que não haja duplicidade daquela informação. Então, era muito comum mandar para um congresso, mandar para um evento, né, que não fosse congresso, mandar para uma revista, a partir do momento que ele tem a identificação eletrônica, ele já é público e não pode mais ser reproduzido. Então, é muito comum, até congresso hoje, quem for participar aí, por exemplo, dos alunos do mestrado, do CASE, que deve ter chamada, acho que vai acontecer em maio do ano que vem, por causa da pandemia, ele foi adiado. O CASE agora já está soltando os artigos com DOI. Então, você não tem mais como cadastrar o mesmo artigo numa revista eletrônica. Então, tenha muito cuidado aí na hora de fazer a submissão. Isso é uma forma de que não haja duplicidade, né, de publicações. Isso acontece, uma revista aceita, às vezes a pessoa manda para uma revista, depois manda para outra, depois manda para outra. Se todas três publicarem, isso aí dá problema de autoplágio, né? Posso também buscar no resumo e as palavras-chave que são as mais utilizadas em busca. Então, aqui um exemplo de DOI, eu trouxe um artigo que eu fiz sobre precarização e flexibilização do trabalho, é esse número aqui, ó. Então, ele tem essa identificação, e essa identificação mostra que esse trabalho é único. E aí eu queria chamar a atenção para vocês, porque a gente também tem mania de fazer as traduções pelo Google, né? Google Translator e por aí vai. E
esse artigo eu escrevi com outras autoras, somos 3, que é o nosso grupo de pesquisa, a gente tem um grupo de pesquisa do CNPq, e nós passamos, né, sempre para um tradutor específico, para que não haja nenhum problema com a produção e a publicação, porque o que essas revistas recebem, depois elas têm lá dentro, né, os seus tradutores que vão avaliar se esse artigo pode ser realmente aceito. Hoje, inclusive, essas editoras que eu comentei com vocês, Web of Science e Elsevier, eles têm o serviço de tradução justamente para poder dar credibilidade àquela produção em nível internacional. Então, quando a gente mandou para a tradutora, essa palavra precarização e flexibilização, ela tem uma única tradução, que é essa daqui, ó, precariousness. E ela mandou para a gente precarização certa, mas ela colocou flexibilization. Isso não é um termo da área do trabalho. Pode ser em qualquer outra área, mas a área de trabalho é só esse termo. Por isso que é muito importante a gente saber como utilizar e como fazer a tradução. Bom, vamos falar então de qualidade da publicação. Essa revista que eu mostrei para vocês aqui, de publicação, ela está indexada nessas bases aqui. Então, ela tem todos esses selos de garantia, e ela é apenas uma revista B2. Ou seja, essa publicação vale 50 pontos. É importante a gente entender que para ter uma publicação que vale 100 pontos, o nível de exigência é muito maior. Então, tem que ter avaliação de pares, tem que ter corpo editorial, nacional, internacional, tem que ter um volume de publicações de periódicos, né, que a gente fala. Isso aí, quando depois, quem quiser conhecer um pouco melhor sobre essa classificação, eu posso passar os critérios de todas elas. Congresso é um evento C, pontua 0. Então, é muito importante a gente saber se você é um pesquisador ou se você está nesse momento de pesquisa. Porque quanto melhor a sua pontuação, em termos de publicação, mais a sua pesquisa vai ser aceita no ambiente acadêmico. Então, por exemplo, essa que eu mostrei para vocês, uma B2, vale 50 pontos, né? Para eu estar no programa de mestrado, eu tenho que ter 280 pontos em 4 anos. Então, se eu fizer aqui, ó, 3A, já deu. Ao passo que se eu fizer menos, né, eu vou ter que produzir muito mais. Então, essa escolha do tipo de publicação onde eu vou colocar, ela é muito importante sob o ponto de vista de quem é um pesquisador ou quer atuar. Então, no caso do mestrado, eu vou ter os alunos aí que depois estarão habilitados para o exercício da docência. E aí, se eles querem pontuar bastante no concurso, né, isso aqui é bastante importante. Então, gente, cuidado. Agora, só para quem está pesquisando, que é o caso de vocês aí, se pegar uma revista 1, nossa, não precisa nem ter dúvida sobre a qualidade da sua pesquisa. Até aqui, ó, B2. B3 já é um pouquinho complicado, B4 também. C é artigo de evento. Às vezes, o evento tem uma comissão que faz esse tipo de avaliação, e muitas pessoas são rejeitadas. Mas ele, para efeito de qualidade da sua publicação, vale 0. E aí, quando também está no seu referencial lá, né, e vai estar na sua lista de referências, isso aqui pode ter um certo impacto, principalmente se for aluno de mestrado. Então, muita atenção aí com a qualidade da publicação. Vamos falar, então, dessas bases livres, que você não paga nada para acessar, a Cielo, a Spell e a Google. Então, eu trouxe aqui um exemplo, a base Cielo. Esse aqui é só para deixar para vocês, tá, gente? Então, deixa eu só aumentar um pouquinho aqui, que eu vou entrar depois. Você pode buscar, então, por idioma, inglês, português, qualquer que seja ele. Você pode usar os filtros para escolha e também você pode buscar por ano de publicação, por área de conhecimento. No caso, por exemplo, da administração, ela está na área de ciências sociais aplicadas. Eu vou mostrar todos, depois a gente entra para dar uma olhada nas bases.
Então, aqui, abrindo o artigo, eu tenho, né, o resumo dele, e eu vou verificar se no resumo tem tudo aquilo que eu procuro, se realmente esse trabalho é importante. Porque às vezes você dá teletrabalho, e aí vem na área de enfermagem, medicina, ou seja, são situações diferentes. Ó, Caderno EPAB é excelente, é uma revista de excelente qualidade. E aí, depois, se vocês quiserem, eu mostro também como que faz para verificar a pontuação da revista. Veja a data de publicação, se é um trabalho recente, né? E como eu vou citar o artigo. Aqui a gente tem também como fazer o artigo, a citação. Vou mostrar para vocês quando a gente acessar a página. Olha, como citar o artigo, vem a citação completa por tipo de norma, APA, ABNT, Vancouver. Eu também posso exportar o texto para o editor de texto científico. A gente tem o EndNote, que é da Web of Science, o Mendeley, que é da Elsevier, e tem vários outros aqui também que você pode exportar. E também aqui tem a data de acesso. Então, lá, como citar? Se for no caso, por exemplo, da BNT, é só você vir aqui, selecionar o texto, copiar e colar para a sua lista de referências. Então, é muito legal utilizar o Cielo, porque ele tem essa facilidade aí imensa, né? Quer dizer, ajuda bastante. A base Spell. A base Spell também é uma base científica de periódicos, né? Aqui a gente tem a capa dela, a gente vai entrar nela também. O legal da base Spell é que eu tenho também as citações e as métricas. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês verem. Então, aqui, ó, eu tenho o teletrabalho, que eu escolhi, vou baixar o PDF. Aqui fala que não foi citado, mas que foi feito 7 downloads e 25 acessos. Então, assim, quando eu não tenho tanta proximidade com o orientador, ou está difícil, isso aqui já me ajuda. Ajuda a saber, por exemplo, né, se ele está citado, poxa, se foi citado, eu vou lá, posso dar uma olhada, porque aqui eu consigo acessar para ver quem citou, se for um tipo de trabalho mais, né, importante ou não. E eu posso criar também aqui uma pasta, onde eu vou selecionar os artigos, e aí essa pasta eu posso até dividir por pastas do sumário, né? Então, aqui eu tenho número de citação, download, acesso, tenho vários filtros também. Eu posso filtrar por ano, tá vendo aqui que eu tive 27 resultados. Eu posso filtrar por autor, por periódico. E aí a gente vai acessar daqui a pouquinho, eu vou mostrar para vocês como funciona. Então, aqui, ó, dei teletrabalho lá, né? Posso selecionar pelo tipo, né? Ó, periódico, autor, no resumo, na palavra-chave, na identificação do documento, por autor citado, por título citado, por periódico citado. Eu dei o período de publicação que eu quero, se eu quero algo mais recente, ó, 2017 a 2020. Marquei os tipos, eu quero artigo e resumo de tese e dissertação. Ou posso também colocar caso de ensino, tanto faz. Na área de administração, idioma português, mando pesquisar. E aí veio o resultado da busca, ó. Ele trouxe um para mim, quando eu pedi, eu coloquei reforma trabalhista e a outra palavra, que foi aqui, ó, teletrabalho. Ele achou esse artigo e trouxe para mim aqui, tá? Mas aí depende muito de como você vai entre o teletrabalho e reforma trabalhista. Então, eu já tenho um que está selecionado. No Google Scholar é muito legal. Todo mundo fala, não vou fazer. Por quê? Porque ele traz a base. Então, olha só, é um texto que está no Cielo, é um texto que é dessa universidade. E aí, eu já sei que Cielo é uma boa busca, né? Uma boa base para eu buscar. E aí eu fico mais feliz, então, de saber que eu estou, onde que eu estou pisando para trazer o meu trabalho. Aqui a mesma coisa, né? Vou fazer o período. É que você vê que o número, né, é bem maior. Deixa
eu ver quantas ali que a gente trouxe. Olha que volume grande, né, de informação sobre teletrabalho. Então, ele ainda traz outras pesquisas relacionadas, que aí você pode pegar, como a gente viu, vantagens e desvantagens que eu vou precisar, home office que eu vou precisar, né? Posso também falar parte de globalização, ou seja, ele é bem interessante sob esse ponto de vista também de facilitar a busca. Então, só diminuir aqui um pouquinho. Então, ele puxa outras bases, como Cielo, livros, né, aqui. E aí eu posso checar a qualidade da fonte de publicação e usar também autores conhecidos e produção mais atual. Então, isso aí também é muito importante. Vamos falar, então, agora da plataforma CAPES, que eu posso buscar tanto o acesso livre quanto o acesso restrito. No acesso restrito, eu preciso ter a senha que é fornecida pela universidade com a qual eu estou ligada. No caso dos mestrados, os alunos recebem. E no caso da graduação, geralmente é feito pela biblioteca da instituição. Então, ela libera esse acesso para os conveniados, que são as universidades, instituições de pesquisa. Há um campo, né, de bases livres, que aqui, ó, quando a gente está escrito acesso livre, ou seja, não vai dar acesso às bases pagas, mas mesmo assim o volume é absurdo, tá? Então, vamos lá. No caso também é importante a gente entender, isso aqui, gente, o pessoal do mestrado, o Rodrigo vai trabalhar bastante com vocês. Conhecer só os operadores booleanos, que são os operadores de busca. Então, eles são conectores, né, lógicos, para filtrar os resultados de uma busca. Então, eu trouxe uma área aqui bem diferente da nossa, só para vocês terem noção como que funciona. Se eu quero pesquisar diagnóstico e febre amarela, né, eu vou colocar a palavra END, que significa E. Se eu quero só pesquisar febre amarela, mas não quero nada de diagnóstico, eu vou colocar febre amarela, not diagnóstico. E se eu quero utilizar o termo em inglês ou em português, tanto faz, né? Colocar yellow fever ou colocar febre amarela. Então, I é para somar expressões, e aí eu tenho, né, uma diferença de até 5 palavras entre elas. Isso aí é mesmo a gente fazendo no sistema. Not é para retirar uma expressão da lista de resultados. E or é que eu vou utilizar tanto uma quanto outra. E nesse caso, não esquecer que se for, por exemplo, pelo Cielo, faz a tradução do artigo. Então, entrando na base da CAPES, eu posso buscar por ano de publicação, por autores, por periódico, por área de conhecimento, ou assunto, que é até essa página que está aqui para vocês hoje. Posso buscar por assunto e ter o resultado aqui. Olha, eu estou passando as transparências, né, porque eu vou mandar esse material para vocês, então é só para vocês gravarem, mas a gente vai fazer o exercício aqui de acesso às bases. Então, olha só o que é o periódico da CAPES e por que eu insisto tanto que os alunos utilizem. É a maior biblioteca virtual de informação científica do mundo. Não sei se vocês sabiam disso, mas mais de 37 mil títulos de revista acadêmica. 436 instituições participam, tem 187 milhões de acessos por ano, e 100 contratos internacionais, ou seja, eu tenho 100 revistas internacionais que fazem parte dessa base. São 126 bases de referências e resumos para levantamento bibliográfico. Mais de 250 mil documentos, entre capítulo de livro eletrônico, relatório e outras publicações. Então, é uma base muito conceituada. Quando a gente abre a página, vem essa mensagem aqui, ó, você está acessando conteúdo gratuito. O conteúdo assinado está disponível para acesso com a identificação de instituição participante. Então, no meu caso, eu vou fechar aqui e vou abrir o acesso, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, que é por meio da base da CAF. Então, eu posso entrar por assunto, né? Posso entrar por periódico, posso buscar livro e
Também posso buscar por meio de versão para Android ou iOS. Está disponíveis aplicativos para vocês acessarem. E aqui, ó, deixa eu voltar. Assunto, periódico, livro, base, destaque, biblioteca, pela comunidade federada, que é a CAF, né? E por aí vai. Também tem o EducaCaps, que é uma rede onde eu encontro muita coisa. Então, principalmente livros. Também é uma outra base que a gente encontra. Deixei para vocês todas as referências aqui, como acessar periódicos, Google Scholar, Spell, né, Cielo, EducaCaps, e aquelas informações acerca, né, de projeto de pesquisa do início, saiu lá do Creswell, que é famoso aí, tá? A gente tem, então, também, como eu falei para vocês, os treinamentos para acesso de bases fechados, aí é mais para o pessoal do mestrado que tem a senha, né, para poder entrar. Então, a Web of Science é que eu indico, onde na pesquisa avançada vocês vão colocar os operadores booleanos, que é AND, OR ou NOT, né? O Journal of Citation Report, que é um jornal muito conhecido em termos também de publicações, e por aí vai. Tá? Então, aqui, ó, AND, OR, NOT, só para mostrar para vocês como que faz a pesquisa na Web of Science. Então, agora a gente vai conversar, mas antes de conversar, eu vou mostrar para vocês as bases. Então, agora que a gente está na Google Scholar, vamos entrar para verificar. Esse aqui eu já tinha buscado, vou buscar uma palavra teletrabalho. Ó, tá vendo? Então, oi? Não está aparecendo, não. Acho que você precisa. Tá. Você precisa parar de transmitir esse, transmitir o. Tá, tô voltando aqui. Peraí, Tá. só. Peraí, gente. Guia do Chrome. Só um pouquinho. Agora tá, Tati? Tati, Agora tá, Cris. Tá. Então, entrando aqui na Spell, a gente vai verificar, olha só, 53 mil documentos, o volume de downloads e o número de acessos. Posso buscar por artigo ou por autor, ou aqui, ó. Então, eu posso periódico, autor, resumo, palavra-chave. Se eu tiver o ID, né, que é o DOI da identificação, autor, título. Então, aqui a gente pode dar lá. Vamos dar teletrabalho, só para poder verificar. Ele vai buscar. Minha internet é boa, viu, gente? Mas ultimamente. Então, aqui, ó, ele achou 29 resultados. Eu posso filtrar por período, todos os autores, os periódicos, e aí, olha só. Caderno EPAB é excelente, tem 4 matérias lá. A revista do mestrado da Potiguar, tá vendo? Revista de Administração de Empresas, famosa RAI, né? Por tipo de documento, se eu quero artigo, por área de conhecimento, administração, economia, e por idioma. Então, eu posso marcar aqui e já fazer os filtros, que aí diminui. Porque, na verdade, se eu conseguir 29 resultados, eu posso buscar mais ainda. Então, olha, posso adicionar a pasta, posso fazer download do PDF. Nesse caso aqui, esse trabalho não teve nenhuma citação, teve 23 downloads e 68 acessos. Aí eu vou verificar onde ele foi publicado, ó, Revista do Serviço Público. E aí eu dou uma olhada lá para ver se é interessante. Vamos ver se de baixo aqui, olha, 133, tá vendo? O número de citações, é interessante a gente observar que como esse é um tema muito novo, pode ser que a gente tenha mais dificuldade aí de acessar.
tá? Voltar para aqui, agora eu vou... Tá aparecendo para vocês ou não? Tá, Tati? Deixa eu mostrar aqui, então, agora outra guia. Tá aparecendo na página do Spell. Tá no Spell ainda, Tá. Cris. Vou botar aqui outra guia, então, peraí. Guia do Chrome, deixa eu pegar outra aqui. CAPS periódico. Bom, agora todo mundo vendo CAPS, né? Tá ok, Cris. Então, aqui na CAPS, olha, eu posso entrar no portal de periódicos ou acesso remoto daquela comunidade, que é a CAF, que é a federada, onde as instituições têm assunto, tem a inscrição, mas aqui, olha, eu posso buscar por assunto, por base, por periódico. Eu vou entrar aqui no direto só para vocês verem o acesso que é... Ué, volta. O que aconteceu com o meu? Tá vendo? Você está acessando o conteúdo gratuito do portal. O conteúdo assinado está disponível para quem tem identificação. Aí eu fecho. Aqui está acesso livre. Então, aqui vai mostrar. Eu posso buscar por assunto, por periódico, por livro ou por base. Posso fazer aquela busca avançada, mas a busca avançada vai ser mais complexa porque são as bases que são, né, a grande maioria por assinatura. Tá vendo que eu posso inserir o DOI aqui, se eu tiver a identificação do documento? Então, eu também posso fazer, ele também é um termo de busca, né? Então, eu vou pôr aqui, ó, cultura organizacional, vou mandar buscar, e aí virar. Tá rodando aqui, mas vai chegar. Mas eu posso colocar o DOI se eu tiver, que é a identificação eletrônica, ele já traz o texto direitinho, tá? Aqui, gente, que eu queria mostrar para vocês os treinamentos que vocês podem ver, e tem muito material didático. Deixa eu ver só se entrou. Tá com um problema, vocês viram, né? Isso acontece. Vou só ver uns materiais didáticos para vocês enquanto isso, ó. Então, aqui, ó, eu posso escolher o tipo de material, apresentação, áudio, imagem, texto, vídeo. Aqui eu dou um termo e mando buscar. Aqui a gente tem os treinamentos que estão sendo ofertados, tá? Aqui, ó, Elsevier, que é aquela editora que eu falei, Ebesco também é muito boa. Então, tem vários treinamentos que estão disponíveis aí, como fazer citação, e por aí vai. Bom. Mas aí vocês viram como que é o acesso, só porque parece que está um pouco lento. Então, aí a gente volta para pegar uma outra. Outra aqui do Chrome. Então, a gente foi no Google Scholar? Não, né? Ficou faltando, né? Cielo a gente foi. O Spell a gente foi. O Cielo a gente foi? Cielo a gente não foi, não, Cris. Ah, então vou buscar aqui, peraí. Deixa eu buscar o Cielo. Então, a Cielo você já pode pedir por artigos acadêmicos, né? E aqui, tá vendo que Cielo, ele traz de onde veio, ó. Esse vem da academia, Cielo, a rede Redality, eu tenho aqui, como é que fala, coisa nela, já vem da revista de psicologia. Então, aqui, ó, vamos pedir alguma coisa aqui. Pedir clima organizacional. Bom, 535 mil resultados para clima organizacional. Aí vamos fazer um filtro aqui, ó, desde 2019. Passou para 16.200. Posso criar aqui, ó,
pesquisar em páginas em português. Passei para 9.000, né, 920. Aqui também eu posso criar minha biblioteca com a seleção dos textos que eu quero, tá? E aí, você vai verificar, ó, citado por 5, citado por 1. Vamos pegar um que tem um número de citação maior. Olha só como é que ajuda, inclusive, na construção do sumário, né? Clima organizacional das empresas, motivação e clima organizacional. Segundo que a Renata, deixa eu chorar um pouco, mas tem. E aí vem clima e satisfação no trabalho, clima e gestão, clima e fatores, né, do clima organizacional. Vamos pegar esse daqui. Fatores do clima que são motivadores para inovação. Olha, isso está citado por 36. E é uma revista boa, que é a Revista Eletrônica de Administração. E aí, ó, tá vendo? É da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, esse daqui é do Cielo. Então, é muito mais fácil a gente ter esse tipo de informação. Você também pode criar alerta. A partir do momento que você tem uma conta, né, você tem perfil, e aí você pode também criar sua biblioteca para poder selecionar os dados e como colocar isso à disposição. Então, gente, basicamente, o nosso objetivo aqui hoje foi discutir a respeito de como fazer a pesquisa nas bases. É um processo que você vai começar e que realmente vai ter um pouco de, como é que eu posso dizer, de situações para você aprender mesmo a fazer esse caminho, né? É importante que a gente tenha aí o nosso orientador para nos ajudar nesse processo, para quem não tem experiência, né, quem nunca pesquisou, mas que vocês fiquem à vontade, porque o Brasil, em termos de produção e disponibilização, principalmente, ele tem um volume muito grande, né, de base. Só que eu mostrei para vocês, dentro da base da CAPES, mesmo com acesso livre, ou seja, aquele acesso que não é pago, e para quem não tem aí o acesso das instituições, vocês vão conseguir muita informação. Então, quando alguém fala para mim, não, professora, eu não achei, eu não encontrei, eu falei, pera, tem muita coisa para pesquisar e para achar. Muito obrigada, um abraço grande.